Olá, amigos do Dev Initiative, bem-vindos de volta. Estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal. A gente vai retomar aqui a nossa série de estudo de algoritmos. Vocês acham que eu tinha parado com essa série? Jamais. A gente continua produzindo aqui esse material, continua estudando. Eu levei um tempinho a mais para poder, inclusive, produzir esse daqui, um algoritmo interessante para a gente olhar. Então, do que a gente vai falar aqui agora? O algoritmo de PageRank, ou ranqueamento de página. Cara, vamos pegar o princípio deste algoritmo, onde ele começa, o princípio ali do algoritmo em que foi desenvolvido pelos criadores da Google, e como é que a gente consegue implementar ele aqui em Java. Você pode ver que se pesquisar, a maioria das implementações que você vai encontrar vai ser em Python, inclusive. Um ponto interessante daqui é que eu quero mostrar também, não só implementar o algoritmo, como é que a gente usa conceitos que a gente tem aí da nossa vida acadêmica, de estudo, de falar assim, tá bom, um teste de mesa para eu entender, se eu entendi o que aquele algoritmo precisa fazer, como é que eu quebro o problema em partes e eu trabalho em cima da implementação dessas partes. Então, bora pro código, bora entender. Vamos começar o nosso projeto aqui com uma parte bacana e legal de primeiro entender o algoritmo, fazer um teste de mesa, entender o que a gente precisa implementar e depois partir para a implementação. Então, bora para a primeira parte. Então, vamos lá. Como eu falei, nós vamos começar brincando aqui com o algoritmo de PageRank. Eu estou pegando aqui um link aqui que explica como é este algoritmo e como ele funciona, do Ian Rogers, que ele está aqui no CCS NU Edu aqui. Esse link vai estar na descrição do vídeo, vai estar a gente sempre faz a matéria no Dev Initiative acompanhando, então vocês vão ter essa matéria lá. E o que é legal da gente ver sobre este assunto aqui, ó, tá vendo? Ele já coloca aqui, ó, fala assim, ó, PageRank é um tópico muito discutido por CEO experts, né? SEO, o Search Engine Optimization, gastei em inglês agora, que é no coração disso está o algoritmo de PageRank. No fundo, isso aqui é uma fórmula matemática que ela parece complexa de início, mas eu vou mostrar para vocês que não é tão complexa assim. Basicamente é a gente aplicar esta fórmula aqui, onde nesta fórmula marota aqui de nosso coração a gente tem aqui que o cálculo do ranking da página é a noção de importância dessa página aqui. Ele é calculado com através aqui, quando a gente pega aqui o CIT, ou aqui a noção que é cada página distribui seu voto uniformemente entre seus links de saída. A contagem, o número de saída vai ser esse valor de CT, que ele divide o backlink para a página, que é normalmente 1, aqui é uma divisão aqui de 1 sobre alguma coisa sempre, e vocês vão ver isso daqui na prática. Repetido em quantos passos? Normalmente isso aqui é repetido em N, essa parte interna, essa parte aqui repetida, vamos dizer assim, todo o fluxo ele é repetido. Se eu tenho 5 páginas, então é N menos 1, então eu vou ter 4 passos, onde o primeiro passo eu vou calcular aí é só a gente ler, tá vendo? Tem toda aqui a parte que explica aqui de cálculo. Aí eu vou chegar lá, vamos lá. A gente trabalha na soma desses valores aqui, então isso aqui vai se repetir por N vezes, onde
eu tenho um primeiro cálculo que vai ser um cálculo de valor inicial, que é igual para todas as páginas, depois o cálculo variável, que ele vai passar por mais 2, e na última passagem ali do N, eu vou somar um fator de dampering, que é 0,85. Isso aqui é um número, é matemática para número estatístico, somado com 1 menos 0,85, que é 0,15 aqui, que isso aqui é um pouco de probabilidade. E aí, se a gente for assim, como isso aqui é calculado, ele explica cada um desses passos, como é que ele faz o primeiro cálculo. Por exemplo, eu tenho 2 páginas. Se eu tenho 2 páginas, eu vou ter uma passagem só, que é a 0 mais 85, 1 para 1. Uma página aponta para a outra, é vezes 1. Aí eu começo a aumentar a complexidade disso daqui, conforme eu vou montando cenários mais complexos e eu tenho mais páginas. Então vamos pegar aqui o nosso exemplo aqui para a gente entender o que eu estou falando aqui. Vamos supor que a gente tenha aqui essa configuração assim, A, B, C, D e E representam sites. O site A, ele tem um link para o site B. O site B tem um link para o site E, que consequentemente o site E tem um link para o site D. D tem um backlink de volta para E e tem um link para C. E C tem um link para todas as outras páginas. Então, se eu quisesse calcular este fator aqui, um PageRank deste cenário, eu tenho que começar a fazer um cálculo em cima desse cenário. Toda essa conta matemática, se você for entrar aqui, ler isso aqui, o exemplo aqui com calma, ele tem vários exemplos que ele mostra aqui para poder fazer o cálculo de looping aqui e você entender. Tudo isso aqui começa com um vetor. Então, que vetor? Vamos começar a desenhar aqui o nosso vetor. Eu vou abrir aqui uma página aqui do Visual Studio Code, só para vocês entenderem aqui como é que a gente calcula este vetor. A primeira parte de toda a coisa aqui. Então vamos voltar no desenho lá no navegador aqui da nossa página aqui. Então eu tenho 5 páginas. Então eu vou ter uma matriz quadrática de 5 posições, always, onde eu vou dizer para ele aqui. Então o site A tem um link para o site B. Então se eu pensar aqui numa matriz, eu tenho aqui então, o site A. Ele tem um link, então ele tem uma saída, ele tem, vamos considerar 0 e 1, true ou false. Então ele tem um true para B, mas ele não tem um link para mais ninguém. Aí eu começo aqui e falo assim, agora, e o B? O B, vamos lá, vamos voltar lá no nosso desenho. O B, ele tem uma saída para E, e apenas para E. Então, se a gente for montar ele aqui na nossa matriz, então vou voltar lá, ele vai ser 0, 0, 0, 0, 1. Isso aqui vai ser o nosso input de entrada deste algoritmo. Lembra que o C, vou voltar lá para o desenho, o C ele tem saída para todo mundo, menos para ele mesmo. Para ele mesmo não conta. Isso aqui eu vou dar um truquinho para você. Então o C tem saída para 1, para 2, para 3, para 1. Joia. Vamos lá. Vamos analisar nosso desenho de novo. O D. O D tem saída para E, para C. Então ele tem uma saída para C e uma saída para E. Então se eu for colocar ele na minha matriz de novo, eu tenho aqui uma saída para C e uma saída para E. E o E, por último, ele tem saída só para o D. Então, vamos colocar aqui. Ele tem uma saída só para o D. Então, esta matriz aqui, ela representa este desenho aqui. Montamos o desenho aqui do nosso teste de mesa. Como a gente representa aqui as saídas de link dessa página. Reparem para você que a diagonal sempre vai ser zerada. Isso aqui é uma
constraint, né? Uma amarração aqui desta matriz quadrática. Por quê? Porque eu não conto nessa conta links para mim mesmo. Eu tenho que linkar outras páginas para poder garantir e tudo mais. Então, a partir daqui, eu sempre vou ter uma matriz aqui onde uma das diagonais vão ser zeradas. Não todas. Eu poderia ter um link aqui para um aqui e aqui não ter, dada a coincidência dela ser também zerada, porque essa página poderia ter um link para C também A1, e isso também influenciaria no cálculo. E aí começam a mágica. Então, vamos lá. Quantos steps a gente precisa calcular deste carinha maroto aqui? Como eu falei, se a gente lê lá no algoritmo, a gente sabe que os steps é o n menos 1. N é o quê? Quantidade de páginas menos 1. Então, se eu tenho n, que é a quantidade de páginas, menos 1. Então, se eu tenho 5 páginas, eu tenho 4 passos. E o que eu preciso fazer nesses 4 passos? Primeiramente, aplicar a fórmula. Então, eu vou aplicar que parte da fórmula. Então, vamos voltar lá no navegador aqui. O primeiro passo aqui, depois que você lê isso aqui com calma, é aplicar essa parte aqui da fórmula. Essa parte aqui vai ser o final, fator de damping. Esse vai ser o último passo. O primeiro passo é aplicar este fator aqui. A parte da graça toda deste fator aqui que é o seguinte: a primeira passagem de cálculo aqui, que se você for entender aqui, é que a divisão, aí você vai lendo isso aqui com calma, tirando o cenário em que eu só tenho 2 páginas, porque eu tenho um step só, e aí isso daqui essa fórmula ele acaba se tornando fixa, ela passa a ser barra 1. Eu preciso entender como é que eu chego nesses outros valores aqui. Então eu vou entender aqui, ó, eu tenho first calculation, próximo cálculo e próximo cálculo. Então vamos lá. Primeiro cálculo que a gente vai fazer aqui. Então vamos abrir aqui o nosso carinha. Eu vou criar um PageRank inicial. O PageRank inicial ele vai ser uma fórmula fixa. Eu vou considerar sempre que a quantidade da matriz que eu tenho um link dividido pela quantidade de páginas que eu tenho de calcular a matriz. Então vai ser o que? Então vamos lá. O passo 0 vamos dizer assim, o primeiro passo da minha fórmula que eu vou ter que passar, que eu calculo o initial PageRank. Eu venho aqui e falo assim, vamos pegar a página A ou página 1, tanto faz. É 1 dividido por 5. Eu falei, tenho 5 páginas, um link, que me dá, aí eu posso fazer uma maldade aqui, por exemplo, para a gente ver aqui quanto que daria aqui, a gente colocando isso aqui em Java. Vamos usar o Java para calcular. Isso aqui vai ser vou usar o JShell aqui para me ajudar dentro deste cenário do Java. E aí dentro do JShell aqui eu vou utilizar esse carinha aqui para calcular. Então vamos lá, eu vou criar aqui um double cálculo. Cria uma variável cálculo, eu vou dizer, ó, cálculo recebe. Eu tenho que fazer um cast, tá? Double, coisas do double, tá? E 1 dividido por 5. Então eu sei que o meu PageRank inicial é 0.2. Então todas as minhas páginas elas iniciam com um PageRank de 0.2. Página B, mesma coisa, 0.2. Página C, mesma coisa. Tá vendo que já deu para perceber aqui que eu vou ter aqui um vetor. Então eu vou repetir aqui para a página D,
Se fosse 6 páginas, 1/6. Se fosse 7 páginas, 1/7. A matriz é quadrática. Ela vai expandir na direção desses caras. 0.2, página e... não E, não, 4, gente. 5, 0.2. Poxa, legal. Bacanudo. Joia. Aí começa a brincadeira mágica da conta matemática que entra na fórmula aqui. Eu fiz o primeiro cálculo. Já deu para perceber que eu vou ter dentro de um loop for ou de um whilezinho, porque eu vou ter que repetir aquilo 4 vezes. Aí começa a mágica, que eu vou entrar aqui para calcular isso aqui. Aí vem a parte interessante aqui, e você vai perceber isso pelo seu código depois que você vai ter que fazer. Então, chegamos ao passo 1. Ou vamos chamar esse aqui de passo 1 para ficar claro para nós também, que a gente está no passo 2. Na hora que eu for calcular o passo 2, eu vou pegar aqui página A. Já vou escrever aqui página B, página C, página D, página E. Então vamos lá, vamos olhar a fórmula de novo. Vamos voltar para a matemática. Parte chata da vida, né, gente? Matemática. Então, eu tenho esse cálculo e eu vou multiplicando aqui em cima disso aqui exponencialmente. Tá vendo? Ó, ele vai multiplicando. Ó. Eu vou multiplicando. E quanto mais páginas eu tiver, mais multiplicações eu vou precisar fazer. Aí, o que acontece aqui? Então, quando eu olho aqui para a página A, a primeira coisa que eu faço dela, todas essas daqui, elas vão ser, a primeira coisa que ele tem para fazer aqui é, eu preciso calcular a quantidade de links externos que ela tem a partir da próxima página. Então eu vou começar a calcular aquela fórmula e somar. Então a primeira é 0.2. Então todo o cálculo inicial dela vai começar o próprio PageRank multiplicado por. Então vamos lá, aí vem a mágica. Então eu começo com 0.2, porque PageRank está valendo 0.2 por enquanto. Ele multiplica o quê? Aí eu vou andar aqui para baixo. Quem linka a página A? Ou eu posso olhar pelo desenho. Quem linka a página A? Apenas página C. Mas se eu olhar no seu mapa aqui, você vai descobrir aqui, ó. Eu começo a descer aqui horizontalmente e falo assim: opa, a página C ela linka a página C. Então, por quem eu multiplico o 0.2 aqui? Então é 0.2 desse PageRank mais, olha que interessante, na página C, dos 4 links. Aí você olha, quantos links a página C tem? 4 links. Então, dos 4 links que a página C tem, 1 é para a página A. Então, eu vou multiplicar esse cara aqui por 1 dividido por 4. E eu encontro o segundo fator de PageRank deste cara. Olha que interessante. Então isso aqui, vamos lá no JShell de volta. Cadê aqui meu terminalzinho? Então se eu pegar aqui no cálculo, vamos pegar aqui, ó, cálculo, só para você ver aqui no double, ele vai receber. Eu posso pegar aqui, vou fazer de dois jeitos aqui. Eu posso fazer aqui o cast do double de novo e falar assim, ó, 1/5 que multiplica 1/4. Deixa eu ver se isso aqui dá certo. Dá 0,05. Ou que seria a mesma coisa de eu fazer aqui 0,2, 0.2. Acho que eu não preciso fazer o cast daí, depois se eu fizer desse jeito aqui, vezes 0.25. 0,05. Então, agora eu sei que a relevância aqui é 0.05. Como é que eu calculo da página B?
a mesma coisa. Então você começa aqui. Aí a página B eu vou começar aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuando o nosso cálculo aqui. Legal. Chegamos aqui no primeiro, então vamos colocar aqui, a gente sabe que é 0,25. Aí a gente passa para quê? A gente olhou a página A, agora a gente vai olhar a página B. Se a gente olhar o nosso desenho lá, aqui ó, a página B ela recebe link apenas da página da C e da A. Então ela tem 2 incoming links. E como é que eu detecto isso? De novo, olhando para a minha matriz que eu estou no código ali. Então vamos lá. Quando eu pego aqui, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então eu estou olhando aqui para B. Quem linka B? Olha, a página A linka B. Então a primeira coisa que eu tenho aqui é 0, eu estou aplicando a fórmula, 0.2, que multiplica. Quantos links tem a página A? Apenas 1. Então é 1 dividido por 1. 1/1. Que é 1. Só que, olha só, a página C também aponta para ela. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que somar a segunda página. Então eu falo assim, peraí, vem cá. Então agora eu vou somar de novo o ranking que eu tenho do anterior, da página B, 0.2, que multiplica. Aí agora eu caio no mesmo cenário. A página C é 1/4, ele é um dos links de saída da página C. Então eu caio aqui e eu tenho que multiplicar por 0.25. Eu coloquei vírgula aqui, isso aqui vai dar pau. Que é 1/4. Ou seja, se eu pegar este carinha maroto aqui e fizer aqui no meu JShell, por que ele não aceitou o paste aqui? Ah, ele aceitou o paste, sim. A gente só tinha pegado aqui illegal character. Então, peraí, vamos fazer aqui 0.2 que multiplica 1 mais 0.2 que multiplica 0.25. A gente sabe que vai dar. Por que você está reclamando agora? Está dando um erro de caractere aqui que ele não está aceitando. Por quê? Você aceitou o anterior? Vou pegar aqui. Essa que eu tenho que botar. Acho que faltou eu botar o cast. É isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Agora eu não entendi porque ele reclamou do. Eu não coloquei ou, eu coloquei 0. Cara, a hora que eu dei o Ctrl V sujou alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos entrar no JShell de novo. Ah lá, ó. Deu algum erro no JShell, cara. Que loucura. Foi a hora que eu fui usar o Ctrl V. Eu vou matar este terminal. Eu vou abrir outro terminal aqui pra gente continuar nossas continhas marotas. Terminal. E aí. JShell. Double cálculo. Agora zeramos a brincadeira. Eu acho que a hora que eu dei o Ctrl C eu sujei alguma coisa lá. Então vamos lá. Cálculo. A gente sabe que dá 0, acho que dá 0,25 esse valor aqui. Que é 0.2 vezes 1 é 0,2. 0,25 vezes 10 é 0,2 é 0,05. Então a gente sabe que é 0,25. Mas
Vamos fazer aqui 0.2 que multiplica 1 mais 0.2 que multiplica 0.25. Aê! Era alguma sujeira que ficou do Ctrl C que eu dei lá. Então a gente sabe que aqui deu 0.25. A gente encontrou o terceiro valor, o segundo valor. Mesma coisa a gente vai calcular no C. A página C, tá vendo? Ela só tem um link de referência. Apenas a página D referencia ela. Então aqui é 0.2 que multiplica. Lembre-se, eu tenho dois links, então ela é 1 de 2 barra 1/2 ou 0.5. Que isso aqui a gente sabe que vai dar cálculo, a gente sabe que vai dar ali 0.1, 0.2. Só para a gente confirmar aqui, tirar a prova dos nomes, 0.5. Sempre tem uma frescura do cálculo aqui, 0.1. Isso aqui, beleza. 0.1. Então encontramos. Calma que vocês vão. Tenha fé. Tenha fé. A página D, olha só, ela é referenciada por C e ela é referenciada por E. Se a gente for olhar a conta aqui, ela é referenciada por C. Ele é a conta invertida da anterior. Ele é aqui, é 0.2. Lembre-se, eu olho para o anterior, que multiplica 1/4, ou 0.25, mais, aí ele tem a página C, 0.2, que multiplica 1. E eu encontro 0.25 aqui também. É a mesma forma de cima. E a página E, a última página, ela tem ela é referenciada pela página B. Então se ela é referenciada pela página B, então eu tenho um cálculo aqui de 0.2 que multiplica 1. Joia! 0.2. Mas vamos colocar o multiplica aqui para vocês entenderem a forma. Mais. Só que ela tem aqui, ó, também ela é referenciada pela página C. Então é 0.2 que multiplica 0.25. 1 dividido por 4. Mas ela tem uma terceira página, que é o 0.2 original dela, que multiplica aqui na página D 1/2, 0.5. Então isso aqui, vamos colocar aqui para a gente fazer, só para melhorar a nossa visualização, vamos colocar uns tab maroto aqui. Essa conta aqui marota, de baixo vai dar 0,35. Mas se a gente pegar aqui, vamos jogar isso aqui, ó. Então, vamos jogar isso aqui lá no JShell. Então, só para falar que o cálculo, ele recebe 0.2 mais 0.2 que multiplica 0.25. A gente já sabe quanto que dá, mas vamos colocar. Mas, tá vendo? Ó, não podemos esquecer, ele tem um terceiro, 0.2 que multiplica 0.5. 0.35. Perfeito, tá vendo? Matemática velha de guerra. Joia! Aplicando a fórmula, no segundo passo, eu peguei todos esses valores aqui e eu fiz um novo cálculo e atualizei para todos esses valores aqui. Então agora o PageRank, o valor de PageRank da página A é 0,05, 0,25, 0,1, 0,25, 0,35. Eu ainda tenho duas páginas aqui, ó, repetidas aqui, tá vendo? Que podem ser, porque elas estão com 0,25. Mas aí vem, eu tenho, lembra, eu falei que são 4 passos.
na fórmula. Ele vai passar o passo 3. No passo 3, vamos copiar aqui, ó. Page A, page B, aqui que começa a grande mágica. Page C, page D, opa, faltou eu colocar aqui, page E. Agora eu vou reaplicar essa fórmula novamente, pela segunda vez. Na hora que eu aplicar isso aqui novamente, qual é a grande diferença aqui? Os fatores de multiplicação aqui, eles vão continuar os mesmos. O que vai... Então, é basicamente essa mesma fórmula. Por quê? Porque ele vai passar novamente na mesma ordem, olhando quem referencia A, só que agora ele vai usar o fator de PageRank deste cara mais ou menos aqui. Se a gente for olhar a fórmula do valor que está atualizado aqui. Por quê? Aqui quando ele olhou, todo mundo era 0.2. Então, eu não estou olhando. Agora que começa a segunda mágica. Agora ele começa a ajustar os valores. Então vamos lá. A página A é referenciada apenas pela página C. Qual é o fator de PageRank da página C? 0,1. Então aqui agora eu vou calcular então 0,1 que multiplica a mesma coisa. Eu tenho 4 links. 0,25. E eu encontrei o valor de... Ó, ele achou que eu estou fazendo R, hein? Ah, mas não. 0,1 vezes 0,25. Então vamos olhar aqui, ó. Cálculo é igual a 0,1 que multiplica 0,25. Então agora eu tenho 0,025. Joia! Agora eu vou fazer o cálculo do B. O B, olha só, ele é linkado pela página A. Qual que é o PageRank da página A? 0,05. Então eu vou calcular aqui 0,05 que multiplica. Aí, vamos lá. Lembre-se, olha, deu um branco aqui. 1, joia. Mais. Então é 0,05, né? Não vou colocar um aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Tá. Mais. Aí vem a magiquinha. Agora ele também é referenciado pela página C. Quanto que é a da página C? 0,1. Então é 0,1 que multiplica 0,25. Quanto que é o PageRank desse cara? Então é... eu estou usando JShell aqui porque isso vai me ajudar depois lá na frente. Você vai entender por quê. É legal do JShell. Você vai entender lá na frente o porquê. Então 0,05 mais 0,1 que multiplica 0,25. Isso aqui me deu, olha que número infinitamente gigante. Essa aqui é a maracutaia do Double, tá? Foi por isso que eu quis usar aqui o JShell. Se você fizesse esse cálculo na calculadora, que seria mais rápido do que eu estou fazendo aqui, daria só 0,6075, porque a calculadora vai arredondar os pontos decimais. Como eu não estou arredondando o Double aqui, tá vendo? Esse cara aqui dá este número aqui. Mas aí eu vou dar um... Ó, não dá Ctrl C. Mas a gente cola aqui o número 0,075. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver quantos zeros que ele coloca. 1, 2, 3. Ah, agora... Por que ele não deixa eu copiar esse valor, velho?
Ele devia deixar eu copiar. O botão direito aqui, ó. Ah, copiar. Obrigado. Aí. Ótimo. Então agora eu sei o fator de dampening desse cara aqui. Joia. Calma, agora eu vou calcular o C. O C, de novo, a gente volta aqui em cima, caímos no C. O C, ele tem apenas, a página C, ele é apenas referenciada pela página D. Quanto que é o PageRank de D? 0,25, 0,25, onde ele multiplica por 0,5. Então aqui agora, vou dar um, acho que será que clear funciona aqui? Opa, acho que é barra clear, não, clear, não. Então deixa sujo assim. Vamos trabalhar aqui, eu não lembro qual que é o para limpar aqui no JShell, depois eu pesquiso. Então cálculo, ele vai ser 0,25 que multiplica 0,5. 0,125. Perfeito. Então a gente agora tem o valor normalizado 0,125 da página D. A página D, por sua vez, então vamos lá, D, ela tem um link em C e tem um link em linkada por E. Então, se a página D é linkada por C e por E, então vai ser aqui. A primeira que ela tem aqui é o C. Então quanto que vale C agora? 0,1. Lembre-se que eu não peguei valor normalizado aqui, eu não pego esse valor aqui, eu pego o valor da passagem anterior. Se eu pegar o valor já atualizado, eu transformo esse valor em erro, que multiplica, aí é 1/4, é o C, então é 0,25, que é a mesma forma do anterior, mas aí agora eu estou no E. Então na página E é 0,35. Então 0,35 vezes 0 vezes 1, né? Olha aqui, ó. Porque esse aqui está normalizado. Então vezes 1, que é 0,35. Então, no fim do dia, este cara aqui é cálculo, ele recebe 0,1 que multiplica 0,25 mais 0,35 e eu tenho 0,375. Olha só, 0,375. A página E, mesma coisa. Aí eu chego aqui na E. A E ela é referenciada pela B. Então B, 0,25. Então 0,25 que multiplica 1. Ótimo. Mais, opa, agora ela é referenciada por C. Então C vale 0,1. Então é 0,1 que multiplica. Aqui eu tenho 0,1 que multiplica, ou tá aqui lá em cima, 0,25, mais ela tem uma terceira página. A terceira página é multiplicada pela D. D é 0,25. Então eu vou ter aqui 0,25 que multiplica 0,5. Que isso aqui vai dar. Então vamos lá. 0. Se não me engano, acho que dá 0,4. Cálculo igual 0,25 mais 0,1 que multiplica 0,25 mais 0,25 mais 0,25
que multiplica 0,5. 0,4. Olha aí. Achamos os três primeiros passos. Tá vendo que a partir do momento que eu passei o algoritmo pelo terceiro passo, eu já tenho valores diferentes para cada uma das páginas. Isso aqui é o que prega a fórmula. Enquanto eu tiver valores repetidos, eu tenho que ir normalizando. E aí vem a última, o cálculo da porcentagem, onde eu vou fazer o último passo da fórmula, que é o meu quarto passo. Então, se a gente olhar a fórmula aqui, que é, vamos olhar aqui em cima, o cálculo de 1 menos D mais D, que multiplica esse valor. Então, como assim? Esta conta marota aqui vai ser 1 menos 0,85. A gente sabe que é 0,15. Então, estatística, gente, 0,15 mais o fator de damping, lembra que eu falei? 0,85, que multiplica... Ah, pera aí, isso aqui vai ser sempre igual. Então vamos colocar aqui embaixo, só para a gente fazer ficar legal. Vamos pegar aqui, ó, page A, que multiplica o valor da página A. Agora aqui eu já não preciso voltar mais aqui, eu preciso só navegar aqui. Então isso aqui é 0,025. Eu vou pôr igual aqui. Vou dar um tab aqui, vou pôr igual. Depois a gente faz as contas. Vamos fazer aqui, ó, página B, página B, (0,15) mais 0,85, que multiplica este monstrengo aqui. Vou colocar vezes o 0,00001 aqui. Então, vamos colocar aqui. Página BC. Mesma coisa. 0,15 mais 0,85, que multiplica 0,85, que multiplica o valor de C, então 0,125, 0,125, página D, é a mesma fórmula, 0,15 mais 0,85, que multiplica 0,375, 0,375, e a página E é 0,15, desculpa, mais 0,85, que multiplica 0,4. Agora vamos fazer essas continhas aqui, ó. Vamos abrir aqui, vamos jogar o nosso JShell aqui. Vamos colocar aqui cálculo. Olha só agora a mágica acontecendo. 0,15 mais 0. Vou dar um espaço aqui. 0,85, que multiplica 0,025. Olha que interessante aqui o cálculo aqui. Então, opa, fechei aqui a coisa errada. Não fechei não, tinha fechado. Então eu tenho 0. Vamos copiar esse cara aqui. Copiar. Eu tenho 17% de chance. 17% de chance de que a página que eu estou procurando é a. Eu vou tentar copiar esse valor aqui lá no JShell para ver se, porque
porque eu não queria digitar esse 0,75 aqui com esse valor. Vamos ver se eu não vou quebrar nada. Cálculo. Eu vou tentar usar o colar. Aí. Ah, ele fez o cálculo. Olha só. Eu tenho aqui. Olha que maldade do caramba. Porque na verdade ele vai dar outro valor aqui. Eu não sei porque ele fez isso, mas eu já sei que ele vai dar. Porque eu já fiz esse teste, tá? Ele dá esse valor aqui. Ele dá. Peraí, eu errei alguma coisa. Deixa eu ver aqui. A gente tem algum erro aqui. Deixa eu ver. Ah, não, isso mesmo. Isso aí. Não errei nada não. Faltou só esse 002 aqui no final. Agora ele resolveu normalizar e não fazer. Mas a gente vai ver que na hora que a gente for fazer o teste unitário, a gente vai precisar do valor aqui até o final. Então olha só, eu tenho 21% de ser esta fórmula, de ser a página B. Agora, e a página C? Qual é a probabilidade de ser a página C? Olha que maldade. Por algum motivo qualquer, ele está dando cálculos precisos aqui. Eu vou descobrir isso no nosso teste unitário, se isso aqui é verdade ou não. Ctrl V. Porque eu tinha feito esses testes anteriormente e coloquei aqui. Então eu tenho agora 25% de chance de ser a página C. Se eu calcular a página D, é a mesma coisa. Aí a diferença é que eu vou ter 46% de ser a página D. E no último cálculo aqui eu vou ter 49% de ser a página E. Se eu ordenar agora esse resultado final, eu encontrei o meu algoritmo de PageRank. Então se eu ordenar aqui a página final, a página com maior probabilidade de ser a que eu estou procurando é a E, porque ela é a mais referenciada, seguida pela página D, C, B e A. Mas olha que interessante, a partir do momento que eu fiz esse teste de mesa aqui, olha que legal que eu tenho. Eu tenho o vetor de entrada, que vai ser esse vetor aqui, ou seja, o cálculo daqui de entrada, e eu tenho agora o resultado do teste. Eu posso começar pelo um TDD e falar assim: se eu tiver um array de double com esses valores aqui, a partir do momento que eu imputar esta matriz aqui, eu preciso encontrar este valor aqui. E eu consigo colocar esta fórmula dentro do meu código. Então vamos para a segunda parte agora. Como é que a gente implementa este código e de maneira quebrada para que a gente possa, vamos dizer assim, encontrar aqui a implementação que resolve essa fórmula. Não sei se é a melhor, mas é a que eu resolvi aqui. Então, bora para a parte 2 agora, olhar com carinho para este código. Então vamos lá, gente. Eu estou começando aqui o projeto pelo IntelliJ, aqui daquele projeto do estudo de algoritmos, que está lá. Se a gente for olhar aqui no meu GitHub, se a gente ver aqui no meu repositório aqui, eu tenho o repositório aqui de Entendendo Algoritmos. Então, quem quiser seguir por aqui, também já fez ordenação, já fez um algoritmo de busca. Agora a gente está complementando aqui com um algoritmo de PageRank. PageRank, tá bonito falar isso. Então vamos pegar aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar a nossa classe onde a gente vai implementar o código, e criar a nossa classe onde a gente vai ter a classe de testes,
onde a gente vai implementar os nossos testes unitários em cima disso aqui. Então a primeira coisa a fazer aqui, gente, vamos lá, vamos criar aqui no projeto uma nova classe Java aqui. Vou chamar aqui de PageRank, é a nossa classe de PageRank. Como ela é uma classe utilitária, eu vou fazer igual no momento anterior, vou deixar ela só como classe, não vou colocar ela como public. Eu estou usando ela aqui no projeto, poderia ser classe. Eu vou criar um construtor privado, private PageRank. Beleza. Daqui pra frente, calma lá, que é só criei. E aí depois eu venho pra cá e eu vou criar a minha classe de teste. Então eu posso vir aqui, vai ser. Aí, ô, frescura do caramba. O que foi que não deixa? Ah, aqui agora. Vamos chamar de PageRank Test. Joia, agora eu vou dar aqui foi só para criar a classe. Vamos entrar no Presentation Mode para ficar maior, para vocês poderem ter uma visibilidade melhor do que está rolando aqui. Primeira coisa aqui, então vamos lá. A gente tem o nosso fator de entrada aqui. Então a gente sabe o que precisa entrar no nosso teste. Vamos pegar aqui lá pelo Visual Studio, nosso Visual Studio Code aqui, ó. A gente sabe que a gente precisa entrar com isso aqui. E eu preciso que isso aqui seja um array multidimensional, um vetor. Vou fazer um array de int, falar assim, para ficar bonitinho. Isso aqui dá para melhorar muito essa implementação, como eu falei aqui. Vou chamar isso aqui de páginas, por exemplo. Então ele recebe, olha, vamos arrumar esse código aqui. Agora ele vai pegar esse carinha aqui dentro e a gente vai fazer assim, ó, joga aqui para baixo, abre. Vamos criar o vetorzinho multidimensional aqui com este valor. Joia. Primeira linha, vírgula. Vamos criar a segunda linha. Mesma coisa do anterior. A gente troca aqui por vírgula só pra gente representar. Hoje o aeroporto tá fervendo, ó. Mais um avião. Vamos colocar aqui. Inverter o lado do vento, gente. Quando o lado do vento tá aqui pra minha casa, a gente escuta mais o avião aqui. Mas se acostuma. Então vamos lá. Trouxe pra cá. Opa, vou fazer a mesma coisa no de baixo. Aqui, opa, New York, São Francisco. Vamos lá. E vamos fazer a última. Então assim, a gente tem o nosso vetor de entrada. Este é o nosso input, que é a nosso algoritmo precisa entender. Que ele vai trabalhar com esse vetor, ponto e vírgula, joia. Agora eu tenho o seguinte fator. Eu tenho o resultado que é esperado, certo? Vamos colocar aqui. Eu sei que eu preciso receber isso aqui. Então, vou copiar esse cara aqui ou não. Vou copiar aqui, vou montar aqui, eu vou copiar. Eu tenho uma colinha deste cara aqui, já aqui do lado. Eu vou copiar essa colinha. Por quê? Vamos lá, para ficar mais rápido aqui. Então, opa, por que você não quis voltar por o... Então vamos lá, double. Agora eu vou criar este cara aqui
lembre-se, o resultado é um array. Então, double resultado esperado é um array com aquela resposta daquela fórmula matemática. Joia, se entrou esse input, precisa sair, eu preciso receber isso aqui. E aí eu vou criar o teste. Falei, joia! Então, como é que vai ser aqui? Vamos lá. Vamos criar aqui um void cálculo PageRank. Vou usar aqui o arroba teste. Legal. Por que esse cara aqui não indentou legal isso aqui, né? Mas vamos. Aí. Vamos tentar esse cara legal. Mais um. Boa. Aqui. O que eu vou fazer? Eu vou receber isso aqui num double resultado que eu quero falar aqui, ó, que PageRank ponto calcula, vou chamar o método de calcula ranking página. Ele recebe com padrão adiantado páginas e então não, vai dar, tá vermelhinho porque eu não tenho esse método criado lá ainda. Nós vamos criar lá. E aí eu quero comparar e eu vou usar aquela maracutaia que eu sempre gosto de fazer. Eu não digo maracutaia porque eu acho que é mais fácil de usar. Eu vou importar o staticamente do JUnity Jupyter.api.assertions o assert array equals, onde eu vou dizer aqui para mim que o meu resultado do teste é um assert, tá lá, array equals, onde eu falo que o resultado esperado é este, o resultado é este e posso colocar uma mensagem cálculo do PageRank não bate. Vamos lá, vamos continuar de onde a gente tinha parado. O material a gente tinha criado automaticamente aqui, o método cliente, ele calcula ranking página. Ele criou aqui, eu vou chamar de páginas ranquear aqui, porque vai ficar mais bonitinho para a gente entender aqui. Essas são as páginas, né, que vão ser ranqueadas. Pode ver que ele está, lógico, com um erro aqui, porque o método espera o retorno de um double. E eu ainda não estou retornando a absoluta, um array de double, né? E eu não estou retornando nada. Aqui a gente poderia corrigir aqui. Vamos entrar aqui só para você ver, não quebrar aqui. Vamos criar aqui, ó, um double resultado do ranking. O new double. Ah, mas então aqui por hora e vamos dar um return desse cara, resultado do ranking. Beleza. Ainda vai estar falhando lá porque vai estar errado. Então vamos começar a implementar o nosso código lá. Então, se vocês se lembram, então vamos lá, vamos pegar agora, vamos fazer por partes aqui, baseados naquele teste de mesa que a gente já fez aqui. Eu tenho teste de mesa aqui e vamos colocar. A primeira coisa que a gente tem ali, quando a gente olha o algoritmo, lembra que a gente tem um dumping factor, que ele tem um valor fixo, né? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui primeiro. Então vamos lá. Lembra que a gente tinha colocado no navegador lá a página do PageRank? Nós temos um dumping factor que é do valor de 0.85. Então esse cara, ele é fixo no nosso código. Então se a gente for olhar aqui em termos de código aqui, eu tenho que criar. Então ele pode ser uma constante. Então vamos brincar aqui, ó, static
final. Opa, pra digitar é demais, né? Double. Vou chamar aqui de dumping factor. Esse valor não vai mudar, então ele pode ser uma constante. 0,85. Joia. Criamos o nosso dumping factor aqui dentro do ambiente aqui. Joia. Agora vamos começar o código. A primeira coisa aqui, tá vendo? Apesar de eu fiz aqui só para quebrar aquele erro lá, vamos entrar aqui agora no método. E eu vou usar o princípio de single responsibility aqui dentro do código. Espera aí mais um pouco. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o tamanho da quantidade de páginas que a gente vai ter que colocar nesse cálculo aqui. Lembre-se, eu vou fazer um código aqui. Apesar de eu seguir o princípio de responsabilidade única, vou separar em métodos menores e tudo mais, eu não vou fazer ainda um algoritmo Big O, vai. Como eu vou usar for aqui, vocês vão entender o porquê. Vocês vão ver que se eu tiver uma quantidade gigantesca de páginas, esse cara não vai performar. Mas a gente está fazendo para 5 páginas, 10. Isso aqui performa. Então vamos lá. Então a primeira parte da mágica aqui eu vou dar aqui. Vamos calcular a quantidade de páginas que a gente tem. Então, quantidade de páginas. Eu recebo o páginas ranquear, que veio aqui, que eu recebi do coisa, no tamanho. Então aqui eu vou saber, por exemplo, no nosso caso, que a gente vai ter 5. Aqui vem a grande mágica interessante aqui. Tá vendo que aqui já ele tava um erro aqui, porque eu estou criando um double e eu preciso inicializar isso daqui. E por quê? Porque eu tenho que ter um tamanho. E o tamanho vai ser o quê? Vamos pegar aqui a quantidade de páginas. Então, beleza. Por enquanto ele ainda tá ruim, porque eu não estou devolvendo nada. Uma outra coisa que a gente precisa fazer aqui, lembra que a gente fez aquele exercício lá que eu criava um resultado temporário, porque eu vou ter que armazenar aquelas variações da fórmula no resultado temporário. Que variações da fórmula? Vamos pegar aqui o nosso navegador aqui. Quando eu começo a calcular, eu pego aqui o cálculo aqui do esse cálculo intermediário aqui, eu vou ter que armazenar ele dentro de um cara temporário. Lembra-se? A gente fez o teste de mesa. Então, em cima do teste de mesa, a gente vai colocar este cara aqui para rodar. Então vamos lá, vamos retomar aqui. Vou abrir aqui. Opa, joguei aqui no lugar errado. Deixa eu ver, não. Cadê o meu Visual Studio? Ah, tá aqui. Não, é esse aqui não. Ah, lembra? Nosso teste de mesa. Então a gente vai começar a calcular em cima aqui do nosso teste de mesa que a gente realizou aqui. O cálculo de passos, o cálculo do Dumping Factor, tá tudo aqui. Deixa eu fechar essa parte de cá aqui do explorador. Eu não preciso do explorador daqui. Então, joia, vamos retomar aqui o nosso código maroto aqui dentro do projeto. Opa, voltei aqui. Deixa eu só ver se está gravando certinho. Cadê você? OBS aqui. O Katsu. Aqui. Essa janelinha. Fecho. Isso aqui depois eu corto. Então vamos. Tá gravando? Eu não vi se tá. Deixa eu ver. Tá gravando. Então, esse pedacinho eu tenho que cut. Então, let's go back to code. Ok. Então vamos lá. Vou continuando aqui. Então beleza. Então lembra-se, a gente olhou lá no nosso teste de mesa. Eu tenho um resultado temporário. Então eu vou criar aqui. E o resultado temporário, ele é idêntico, é um double também da quantidade de páginas, 5 posições. Então vamos lá. Ok, coloquei aqui. Agora, vamos lá. Segundo ponto aqui. Lembre-se, a gente está fazendo nosso algoritmo. Então vamos lá. O que tinha mais no nosso teste de mesa? Vamos pegar aqui o Visual Studio Code. Ok.
que tinha mais no nosso teste de mesa aqui? A gente precisa calcular a quantidade de passos, que é n-1, para eu saber quantos passos eu preciso executar para fazer o cálculo. Então vamos voltar aqui para o IntelliJ. Essa aqui é fácil. Então vamos pegar aqui final, indentação, a gente se vê por aí. Final int. Vou chamar de QTD total iterações. Eu vou dizer que ele é a quantidade de páginas menos 1. Eu já calculei o length. Eu não preciso calcular o length aqui de novo. Agora vem a parte interessante. Eu já tenho aqui. Então agora eu vou criar aqui. Em vez de eu usar um for, eu vou usar um while. Para a gente começar a brincar aqui. Então eu vou falar assim, eu tenho 4 iterações. Então iteração 1, 2, 3 e 4. Lembre-se. Eu estou chamando de passo 0 aqui, mas vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Então vamos começar a colocar isso aqui no código. Vamos lá. Vou criar o inteiro aqui para receber a quantidade de iterações. Então, iterações. E eu vou inicializar ele com 1. Sempre começa com 1. Lembre-se, página inicial. Aqui eu poderia alternar no while, eu poderia deixar fora do while ou dentro do while. Eu vou colocar dentro do while aqui. Então eu vou criar aqui, ó, while. Iterações. Ele for menor ou igual que a quantidade total de interações, o QTD total de interações, eu vou executar esse cara aqui. Joia! Agora, legal. Mas lembre-se que, né, na primeira interação eu tenho um cálculo. Nas interações intermediárias, eu repito a fórmula de calcular, lembre-se, coluna versus quantidade de links por linha. E por último, eu calculo o dampering factor no último passo. Então, olha só que interessante. Eu sei quanto que é o primeiro e quanto que é o último. Então aqui eu vou colocar duas mágicas interessantes. Então vamos fazer aqui um if. Poderia ser um switch, poderia ser um if. Depois eu fiquei pensando, cara, isso aqui poderia ser um switch. Mas eu fiz com um if, tá? Iterações. Se ela for igual a 1, porque aí seria o default. Porque poderia ter colocado no default, dá pra ser o it, sim. Então aqui eu vou dizer aqui, ó, é a primeira interação. Então eu vou dar aqui, ó, o setaRank inicial. Calma lá que a gente vai voltar aqui ainda. Pera lá. Else. Olha só que ele já joga um else if aqui, ó. Marotão. Por que eu vou jogar o else if aqui? Tá vendo? A ideia tá me ajudando, mas eu vou jogar esse. Se a quantidade de iterações, se a iteração for igual à quantidade total de iterações, o QTD total de iterações, ou seja, eu estou na última iteração, eu vou dar o cálculo, calcula o damping factor. É o último passo. Factor. Vai quebrar. Calma lá, relaxa. A gente está fazendo de propósito, é para quebrar mesmo. Lembre-se, vamos olhar aqui, ó. Primeiro passo, cálculo inicial. Último passo, cálculo damping factor. Se não for nenhum desses, eu estou dentro da fórmula intermediária. Então eu posso colocar aqui dentro. Então não é nenhum desses. Else. Eu coloco dentro da página aqui, cálculo, ranking, eu vou chamar de dinâmico. Calma lá que nós vamos chegar lá. Isso aqui tudo vai funcionar no seu devido tempo. E já que eu estou dentro de um while, de um loop while, aqui vamos subir para melhorar a indentação aqui. Estou dentro de um loop while. Eu preciso somar a quantidade de interações no final para que eu possa navegar por entre as iterações. Joia! Vamos calcular o primeiro, carinha. Então, o ranking inicial eu vou pegar todas as páginas, lembra que a gente fez esse mapinha aqui, e dividir pela quantidade total de páginas.
Então esse carinha aqui é o mais fácil da gente calcular. Então o que a gente precisa passar para ele para funcionar? Então vamos lá. Eu acho que sim. A gente precisa passar a quantidade de páginas, ou seja, que ele precisa saber quantas páginas ele tem para calcular, mas vou colocar o resultado do ranking porque eu já posso colocar este cara no resultado do ranking. Então agora eu vou criar um método privado aqui. Então vamos corrigir isso aqui, ó. Create método. Epa. Então vamos lá. Criamos o método setRank inicial. Por que a gente está fazendo isso aqui por método separado? Porque se eu quiser fazer uma nova fórmula aqui do setRank inicial, eu não preciso alterar dentro desse cara aqui. E aí vem um outro ponto interessante, qualidade de código, gente. Se você for colocar todo esse código, toda essa interação, tudo isso aqui, dentro desse while gigantesco desse if, se você for passar isso aqui dentro de um Sonar da vida, já fiz um vídeo de Sonar, deixa aí o link na descrição depois para vocês verem. Se você for passar numa coisa de qualidade de código, o que ele vai reclamar? Ele vai reclamar para você que o seu código está com uma complexidade ciclomática muito grande. Por quê? Porque você está colocando muita responsabilidade aqui dentro. Então, eu estou separando a responsabilidade porque se eu quiser mexer, por exemplo, eu mudei o algoritmo de ranking e eu quero mexer no setting do ranking inicial, no cálculo do dumping factor ou no cálculo da parte dinâmica, eles estão em métodos separados e eu posso fazer alteração conforme eu quero. Então vamos começar aqui. O que esse cara aqui tem que fazer para mim? Setar o ranking inicial. Qual que é o cálculo do ranking inicial? Vamos lá. Neste caso aqui opa, enchi demais aqui. 1 dividido pela quantidade de páginas. 1/5. Então, é bem tranquilo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou criar um double para receber esse valor, double. Vou chamar de initial page ranking. Ele recebe 1 dividido por quantidade de páginas. Simples assim, quase simples, tá? Vou te dar um truque aqui. Esta conta vai dar 0, 0 neste caso aqui, porque int dividido por int. Não vai dar o double aqui. Você tem que forçar o cast neste caso em específico. Se eu fizer só isso aqui, ó, double, pronto, já é mais do que o suficiente para a gente começar o nosso trabalho aqui. Aqui eu achei o cálculo aqui. Você pode ver que vai dar tudo igual. Então 1 dividido a quantidade de páginas, sem segredo nenhum. Aí o que eu faço aqui dentro agora? Um loop for aqui para alimentar todo o meu array. Então, quanto k for menor, podia ser int k, podia ser int i, mas eu vou colocar aqui, ó, enquanto for menor a quantidade de páginas, k recebe mais. Aí, olha eu fazendo ponto e vírgula, tá errado. Aí eu venho aqui e falo assim, ó, resultado do ranking, ele já veio aqui como parâmetro. Da posição K, ele recebe o valor inicial. Alimentei todo o meu... Então, setei o ranking inicial. Poxa, que legal! Então, acabamos de implementar o passo 1. Agora a gente vai implementar o passo 2. Lembra do passo 2? Da onde veio esse número? Volta lá atrás na explicação inicial, mas vamos lá. Eu olho a página A, eu olho quem interage com ela, falo assim, olha aqui, ó, então o cálculo do dumpering inicial, ou seja, o cálculo que está no initial page rank multiplicado pelo cálculo do... Eu olho aqui a quantidade de links que tem, então a página C faz uma referência para a página A e é uma das 4 referências. Então 1/4, uma das 4 referências, multiplicado pelo initial page rank para eu achar o primeiro valor. E assim isso aqui eu vou repetir sucessivamente. Então nós vamos ter que fazer esse cálculo aqui. Então o que a gente vai brincar primeiro aqui? A gente vai brincar primeiro aqui no else. O dumping factor é o último, lembra? O finalzinho. Joia.
A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é que, para fazer esse cálculo, lembra que a gente teve que reservar estes valores separadamente, porque depois você multiplica, e a hora que você vai multiplicar, você não vai multiplicar pelo valor que deu aqui, pelo valor anterior. Então eu vou precisar de um array, por isso que eu vou precisar do array temporário. Então eu vou fazer um outro método aqui, eu vou chamar de troca array temporário. E eu vou dizer, troca array por temporário. Você recebe a quantidade de páginas, o resultado do ranking, ou seja, eu já setei aqui no primeiro passo, e me passa o resultado temporário. E eu vou trocar os valores. Então eu vou criar esse método lá agora. Vamos criar esse método aqui. Create método. Aí a ideia ajuda nós. A ideia é uma maravilha. Aqui não tem muito segredo. Por quê? É pegar um array e passar para o outro. Poderia fazer com for, poderia fazer um array e receber o outro. Tanto faz. Aqui eu vou fazer uma seguinte maracutaia. Por quê? Porque eu vou zerar o resultado do ranking para receber o novo valor. Então, vamos fazer primeiro aqui um outro for. Aí eu vou te dar aqui int k = 0. O k ele é menor que a quantidade de páginas. Eu já passei como parâmetro. Eu poderia só passar o array e calcular isso aqui, o length toda vez, tá? Mas prefiro passar esse int. Somei. Então, o resultado temporário na posição k, ele recebe o resultado do ranking na posição k. Só que para isso, na troca do array temporário, eu preciso fazer uma segunda coisa. O resultado do ranking na posição k, depois que eu fiz a troca, eu zero ele para ele receber os novos valores. Então, joia. Agora eu fiz a troca do array temporário. Vou pensar aqui no meu momento Rodrigo Hilbert aqui, que eu estivesse cozinhando. Eu separei essa massa da receita num potinho separado, limpei o outro potinho porque eu vou usar ele para fazer alguma outra coisa. Que é o quê? É o cálculo do ranking dinâmico. O cálculo do ranking dinâmico, eu vou precisar interagir no array como um todo. Porque aqui eu não preciso saber só a quantidade de páginas que tem. Eu preciso conhecer todo mundo, porque eu vou ter que andar entre as páginas dos caras. Então, primeira coisa que eu passo para ele, eu vou passar o páginas a ranquear que eu recebi, que veio como meu parâmetro de entrada. Eu vou passar a quantidade de páginas, porque é o cara que eu preciso saber. Vou passar o resultado do ranking e o ranking temporário. E o resultado temporário. Por que eu tenho que passar o resultado temporário? Porque eu vou usar ele para o cálculo. Então, joia! Estou fazendo agora. Opa, cadê você? Opa, por que o meu Ctrl Tab, o meu Alt Tab? Ah, aqui, ó. Opa, deu Ctrl Tab. Aqui. Eu estou montando essa estrutura que vai fazer esse cálculo aqui. Então, vamos voltar aqui no IntelliJ. Aqui. Então, vamos lá. Joia. Agora aqui eu vou vir aqui e vou falar assim, ó. Vou criar o método. Joia. Ele criou este método. A fórmula aqui é simples também, de certa forma. Porque eu vou fazer aqui. Lembre-se, eu tenho que navegar. Então vamos voltar lá. Aqui. Eu tenho que navegar nas colunas, achei o 1, eu navego nas linhas. Então eu vou ter que fazer um for, que eu ando de coluna a coluna e ando de linha a linha, e aí que eu faço o cálculo a hora que eu encontrar que ele tem um valor 1. Então vamos começar. Como é que a gente brinca com isso? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Como é que a gente brinca com isso? Então vamos lá. O primeiro passo mágico aqui eu vou fazer um for, que eu vou andar nas colunas. Por isso que eu falei que ele não é Big O, porque como eu estou fazendo for, isso aqui consome recurso pra caramba. Então quanto mais páginas você tiver, mais lento isso aqui fica.
Enquanto a coluna for menor que a quantidade de páginas, lembre-se, é uma matriz quadrática. Então eu posso comparar pela quantidade de páginas. A coluna recebe mais. Joia. Legal. Estou andando entre as colunas. Aí vem a mágica interessante. Eu tenho que andar nas colunas e eu tenho que andar nas linhas caso eu encontre a linha, o valor 1. Então eu vou andar mais ou menos ali, vamos dizer assim, linha a linha da coluna 0. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vou colocar aqui um for linha recebe 0, linha menor que quantidade de páginas, linha recebe mais. Lembre-se, eu estou andando aqui na coluna para depois andar na linha. E aí que vem a mágica. Eu vou andar na linha conforme eu for encontrando o valor. Dá para melhorar esse código aqui. Eu estou olhando aqui agora, tem uma otimização que dá para fazer aqui que eu não tinha pensado agora. Eu vou pensar depois no cálculo aqui. Não, toda vez que você revisa o teu código, você sempre encontra um ponto aqui. Mas é fácil. Agora eu vou olhar aqui, ó. If. No meu, vamos fazer um if aqui. Eu vou olhar aqui, ó. No meu array original. Agora vem a mágica. Vamos lá. Eu estou na linha. Eu vou andar linha, mas eu não vou andar coluna. Então, na linha, sempre na coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, esse if aqui eu faço nisso aqui. Então, eu fiz andar nessa posição e assim. E eu olho. É igual a 1? Se for igual a 1, ou seja, vamos voltar lá no nosso código de mesa. Eu estou andando na coluna, achei 0, estou andando linha. Achei 1, eu vou entrar aqui e fazer alguma coisa. Ou seja, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que interagir aqui dentro para achar quantos links de saída esse cara tem, para apontar a fórmula desse cara aqui, para encontrar quanto que é o desse cara aqui. Então, a primeira coisa que a gente tenha aqui vamos voltar lá. Ótimo. Então, se eu achei igual a 1, eu estou na terceira linha ali. Então eu tenho que encontrar quantos links de saída tem naquela página. Eu vou criar um link chamado link saída. Um int. Vou criar uma fórmula aqui, ó. Get. Vou criar uma outra página aqui para calcular fora daqui, para ficar fácil, inclusive, o nosso entendimento, onde eu passo o próprio páginas ranquear, a quantidade de páginas e a linha que eu tô. E aí, vamos criar esse método aqui. Joia. Criei o método get link de saída. Aqui é a parte mais chatinha da vida. Então, eu vou ter que andar na linha para saber quantos esses caras têm. De certa forma, ele é bem simples, porque assim, eu vou criar um J aqui, começando na posição 0, todo array começa na posição 0, e eu supostamente tenho 0 links de saída. Porque eu vou começar a olhar, eu poderia considerar que eu tenho 1 já, que eu entrei aqui, mas aí eu teria que começar a partir daquela posição. Então eu vou começar sempre do 0. Aqui poderia ser um for, poderia ser mas aqui eu vou usar aqui, ó. Enquanto o J for menor que a quantidade de páginas, ou seja, menor que 5, lembra? Matriz quadrática. Então eu vou andar 0, 1, 2, 3, 4. Andei aqui. Eu vou dizer aqui, ó, if páginas ranquear da linha que eu entrei aqui. Lembre-se, eu estou na linha 3, por exemplo. Eu vou andar na linha J e vou procurar. É igual a 1? Se for igual a 1, eu somo no link de saída. Aqui no final, só para o while não morrer, eu preciso somar o JJ.
o J, né? Então J++. E agora eu tenho que retornar alguma coisa aqui. Eu vou retornar a quantidade dos links de saída. Então, se eu fiz aqui esta conta aqui, vamos lá. Ele vai cair aqui para mim, olha só. Quando eu entrar aqui, ele vai calcular. Caiu aqui na linha 3, 0, 1, 2. Né? Se a gente for colocar ali, ele vai olhar e falar assim: quantos links de saída tem? 1, 2, 3, 4. Então eu encontrei meu denominador de cálculo aqui. Aí depois eu só preciso fazer agora o cálculo, que é o resultado anterior, ou seja, o que está no temporário, multiplicado pelo cálculo de page ranking daqui. E se eu tiver mais de uma página, eu tenho que ir somando esse cara. Então agora começa a segunda parte da minha fórmula. Vou voltar aqui no IntelliJ. Eu começo aqui a segunda parte da minha fórmula. Joia. Calculei aqui o link de saída. Eu ainda estou fazendo o meu cálculo do ranking dinâmico aqui. Tá vendo como fazer o teste de mesa ficou bem mais fácil? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Você codifica até mais rápido, em vez de você ter que ficar. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular. Eu vou fazer aqui um calcula page. Vou chamar de page rank intermediário. Eu vou chamar esse cara de intermediário, onde eu passo o resultado do ranking. Eu passo para ele o resultado temporário, quanto que está lá no temporário. Eu passo a coluna que eu tô, porque eu vou precisar saber. E eu passo a linha que eu tô. Eu passo a coluna que eu estou, a linha que eu tô. E eu também passo a quantidade de saídas que eu acabei de calcular, para poder aplicar na fórmula aqui. Então vamos criar esse método aqui. Opa, mais um método criado. Aqui, qual é a parte mais interessante de todas? Isso aqui poderia ser uma linha só aqui, porque eu só separei, porque se eu quiser rebuscar isso daqui, ou, por exemplo, fazer um cálculo Big O, ou fazer qualquer coisa, eu poderia fazer aqui. Por quê? Como eu já estou passando a coluna e a linha, e eu já sei aonde eu estou, porque eu estou calculando na coluna 1, na coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, ou 0, 1, 2, 3, 4, né? Então eu só preciso fazer, ó, resultado do ranking naquela coluna, ela vai ser, eu poderia ser igual, porque lembra, eu zerei, então poderia ser aqui o mais igual. Eu vou fazer o resultado temporário, aqui poderia ser só igual, acho que daria o mesmo resultado da linha, o resultado temporário daquela linha multiplicado por 1 barra a quantidade de saída, o link de saída. Por que aqui eu não faço cast para double? Porque como eu estou somando aqui, já é tudo double. Ele faz autocasting nesse caso aqui. Então aqui eu resolvi o cálculo intermediário, porque sempre vai ser. E por que é mais... Por que é mais igual? Porque lembre-se que ele vai executar isso aqui dentro de um for. Então, apesar desse cara na primeira vez ser 0, na segunda vez ele vai somar. Lembre-se da nossa fórmula? Vamos voltar lá. Ele vai somar por exemplo, na página 2, ó, ele achou na primeira, ele vai calcular desse daqui e depois ele vai calcular do C. Ele tem que somar esse valor. E eu vou somar no tempo. Então, olha só, eu criei a fórmula que executa o passo 2 e o passo 3. Porque o que acontece? A hora que esse cara aqui terminar, vamos voltar lá no IntelliJ Maroto, ó. A hora que esse cara aqui terminar e ele calculou, ele vai voltar aqui no cálculo do ranking dinâmico e vai executar esse cara de novo. Ele vai pegar aqui esse valor aqui e vai executar a segunda vez, e eu vou trocando todo esse cara dentro do meu temporário, porque a hora que ele for executar, executou a 1, executou o passo 1, executou o passo 2, executou o passo 3, ele vai gravar no temporário, vai colocar aqui, e aí agora eu vou cair para o último passo, que é, eu calculo o dumping factor. Tá vendo, ó, o teste de mesa, como ele facilitou a nossa vida, como ter feito
o algoritmo no papel facilitou nossa vida para a gente entender o que a gente precisa fazer? Porque o último passo daqui, aí eu entro no passo 4, então vamos lá no nosso marotice aqui, nosso teste de mesa. O último passo é, eu vou calcular a fórmula do Dumping Factor, que é igual para todo mundo, que é pegar o valor que está aqui no intermediário e eu vou multiplicar por 0,85 e depois eu vou aplicar o cálculo de probabilidade, que é a multiplicação aqui por 0,15, que vai dar aqui. Por que eu estou usando valores aqui? Porque você pode querer mudar o Dumping Factor. Você poderia. A fórmula permite isso. A gente está trabalhando aqui com o defaultzão. Então vamos lá. Agora eu vou calcular aqui então vamos criar aqui o último passo da implementação desse algoritmo de PageRank. O que eu preciso para calcular o Dumping Factor? A quantidade de páginas. E eu preciso do resultado do ranking. Eu já não preciso mais de temporário. Vamos criar aqui o método Dumping Factor. Uou! Criamos o método Dumping Factor. Este cara aqui, ele vai ser responsável por calcular o último cara para todas as linhas. Aqui, como é variável esse valor, eu vou fazer dentro de um for. Então eu vou criar um novo for aqui dentro. Int k equals 0. Começou no 0. O k é menor que a quantidade de páginas para eu andar por todas as páginas. Ponto e vírgula k mais. Opa, ponto e vírgula não, né? Abre e fecha aspas. Joia! Agora aqui, o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a última fórmula. Então eu vou dizer, ó, o resultado do ranking de K, ele recebe, eu vou substituir, eu vou trocar o valor dele de 1 menos Dumping Factor mais mesmo, deixa eu ver, vou olhar a fórmula aqui só pra gente confirmar. Isso aí, 1 menos Dumping Factor mais Dumping Factor versus o valor, e a gente encontra a porcentagem que a gente quer. Perfeito. Então aqui é a fórmula. Então mais Dumping Factor, então aqui Dumping Factor, que multiplica o próprio valor dele, o resultado de ranking na posição K. Porque eu vou entrar aqui dentro do carinha aqui, ponto e vírgula. Em teoria, olha aí, separamos todos os métodos. Então eu seto o ranking inicial, eu troco para um array temporário, eu calculo os rankings dinâmicos, as fórmulas intermediárias, e por último eu calculo o Dumping Factor, e no final disso tudo eu tenho o meu valor aqui implementado. Então, em teoria, se eu rodar este teste, ele deveria funcionar. Então voltamos ao nosso teste aqui. Em teoria, eu estou entrando com este vetor de páginas aqui, e eu tenho que encontrar esse resultado. Então vamos lá. Vamos calcular o teste. Vamos ver se o teste passa. 1, 2 e... das duas, uma, eu fracassei miseravelmente, ou implementamos um algoritmo de PageRank. E se eu mudar os valores aqui, lógico que se eu tiver um outro array de entrada, serão outros valores de resultados esperados conforme a quantidade de links dentro deste valor. Mas olha só, implementamos a fórmula, implementamos um teste que nos testa que aquela fórmula funciona, e a gente encontra o valor esperado que fizemos aqui junto da fórmula matemática. Olha só, os valores a gente já tinha encontrado, a gente tinha calculado, a gente fez no teste de mesa, era isso que tinha que dar. Agora a gente tem no nosso código matemático este valor funcionando e implementado. Legal isso, né? Com isso, tá vendo, pessoal? A gente implementou mais um algoritmo, o algoritmo de PageRank. Esse código já está lá no meu GitHub.
para vocês darem uma olhada. Mas se vocês quiserem seguir esse código, tem o link aí da matéria também no Dev Initiative, onde eu coloco toda essa implementação desse código lá também. E você pode seguir essa implementação aqui e para você ver. E o que é mais legal, o que a gente aprendeu aqui agora? Pode parecer besteira quando você aprende na faculdade a fazer teste de mesa de um algoritmo, de um método que você precisa implementar. Mas vocês viram aqui que ao fazer o teste de mesa e entendermos a fórmula matemática por cima do algoritmo do PageRank, a gente conseguiu implementar o código dentro do nosso sistema aqui de maneira bem tranquila. A gente sabia onde a gente estava mexendo, que a gente tinha resultados esperados, a gente implementou o código. E o grande truque é esse: você precisa inicialmente entender o problema, quebra o problema em partes. Então olha só o que a gente aprendeu aqui: como entender o problema, como quebrar o problema em partes, como implementá-lo em partes, e a gente tem esse código implementado. E já sabem, né? Se você já assina o canal, muito obrigado. Se você ainda não assina a gente, assina aí o canal, clica no sininho lá, vem seguir a gente aqui no canal. Tem mais código de algoritmo chegando aí, tem mais algoritmo chegando aí, tem mais vídeo aqui no caminho, tem mais coisas do Spring 3 chegando, tem algumas coisas em Go que vão entrar nos próximos vídeos. Cara, vem junto com a gente para aprender cada vez mais como implementar algoritmos melhores, como implementar códigos melhores, como brincar aí com algoritmos. E se gostou, deixa aquele like aí, deixa aquele comentário maroto e até o próximo vídeo.